Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. No programa de hoje temos como convidado João Correia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, obrigado eu. O João construiu uma incrível carreira profissional a perseguir um sonho, uma paixão, os tubarões. E foi uma paixão que nunca acabou até hoje. Licenciou-se em Biologia Marinha, é mestre em Modelação de Recursos Marinhos, doutorado em Pesca Comercial de Tubarões e Raias em Portugal. Bem, correu o mundo para aprender com os melhores, também para nadar com tubarões, aquilo que nós normalmente fugimos, mas o João viajou para fazer isso. Instalou os primeiros tubarões no Zoo de Lisboa e também foi responsável pela captura e transporte de todos os animais no oceanário de Lisboa. Bem, pelo meio abriu uma loja online de lingerie e produtos assim mais marotos, como costuma dizer. Já fez stand-up, dá palestras, escreveu livros e fundou a Flying Sharks, que é assim uma coisa... Transforma o João quase uma figura de um filme de aventuras, não é? Quase podia ser uma espécie de Indiana Jones, só que não é com arqueologia, é com animais, não anda à porrada com ninguém, mas dá para colecionar histórias incríveis, seguramente para contar aos netos dos netos, por aí fora, não é? É um especialista em tubarões. Porque é que haveríamos de convidar alguém que é um especialista em tubarões, não que para um programa sobre educação? Não que dar aulas seja tão perigoso, mas convidámo-lo principalmente porque tem um atrevimento de viver e trabalhar a fazer o que gosta. Concorda que é uma das coisas mais difíceis de se conseguir na vida, para a maior parte das pessoas, ou não? Sim, mas deste ângulo. Não é assim tão difícil a pessoa chegar lá, é difícil a pessoa não se render portanto, não aceitar o compromisso de não chegar lá. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, quando a pessoa mete na cabeça que é aquilo, não é assim tão difícil, para dizer a verdade. Basta meio dúzia de decisões bem tomadas e termos aquele foco muito preciso e muito objetivo e a pessoa chega lá, com as regras e com os conselhos todos básicos que já todos conhecemos, de esforço, tenacidade, etc. A pessoa não desistir. O difícil, propriamente dito, é a pessoa não se render, porque as barreiras, os obstáculos, os conselhos da família, dos amigos, não te metas nisso, não vale a pena, isso é muito difícil, não sei o quê. Isso é que desvia a pessoa. A principal dificuldade é essa, é a pessoa não se render. Definir primeiro o objetivo e ir atrás de um sonho, saber com o que é que realmente o move. Li no seu livro que falava um pouco da ânsia por objetos na sua infância e que isso o fazia correr atrás das coisas. Isso. Não é? Sente que esta nova geração de crianças e jovens lhes falta essa ânsia? Sim. E lá está, não queria ser de forma alguma deselegante com a rapaziada nova, até porque todas as gerações se queixam da geração mais nova, não é? Isto é um discurso recorrente, tipo, no meu tempo é que era bom e tal. Mas pronto. Mas noto isso, eu dou aulas há muitos anos e eu lembro-me de, quando era miúdo, com os meus amigos, família, etc., havia aquelas ganas de se a pessoa tivesse boa nota ia aos carros de choque, se a pessoa tivesse bom comportamento ia ao cinema. Havia muito aquela coisa. Eu lembro perfeitamente, se eu tivesse a melhor nota da turma, o meu pai dava-me umas massas. Portanto, desde miúdo, que sempre fui assim, sempre fui muito incutido a perseguir esse tipo de objetivos. E não noto isso de todo na malta nova, mas de todo. A sensação que se tem é de que eles, quando querem uma coisa, basta pôr assim o dedo no ar e já está. E aquilo aparece-lhes à frente. E acho isso perigoso, sinceramente. Porque está-se a tirar à malta aquela necessidade, a ânsia, lá está, de ir atrás de uma coisa. E ter uma estratégia para resolver um problema. Desenhar um plano para lá chegar. Portanto, não estou de forma alguma a dizer que é assim para toda a gente, claro, então isso seria uma generalização pateta, mas genericamente vejo falta disso, falta daquela coisa de saltar assim em cima de um objetivo. Eu partilho um pouco dessa ideia, como convivo nas escolas com outros professores, com muitos pais, sentimos, e muitas vezes nas reuniões sentimos isso. Fala-se, este miúdo está aqui com estes problemas, não alcançou estes objetivos e, no entanto,
nada lhe... Não estamos a falar de castigos, mas Claro. vai receber exatamente o mesmo Ora, aí está. Pois. que iria receber noutras circunstâncias. É aquela onda, o prémio de consolação, não é? É verdade. Que parece uma boa ideia, lá está, não querendo ser o parvalhão, eu acho uma ideia trágica, porque isso, no fundo a pessoa, tipo, bem, eu recebo sempre qualquer coisa, enfim, mas pronto. Mas isso é uma caixa de Pandora que... Sim, mas esse tema, pegando até na sua história pessoal, não é? Alguém que nasceu no Cartaxo e até já brincou com isso, não é? No Cartaxo Sim, iria... é uma terra cheia de tradição marítima, lá está. de tubarões, provavelmente iria interessar-se por vinho, por touros, sim. pela festa brava, não é? Deve ser uma paixão, imagino que não. Imagino que não. É exatamente o contrário, é um ódio de estimação. Imagino. Que quando começou a interessar-se por tubarões, como é que foi isso? Como é que surgiu esse interesse? Epá, eu sempre devorei, como toda a gente naquela altura, não é? Eu nasci em 72 e, portanto, devorava aqueles documentários de domingo à tarde, porque tínhamos um canal, não é? Tínhamos um canal. E a dada altura apareceu o segundo canal e aquilo foi a mãe de todas as festas. Pronto. Eu devorava tudo o que era programa de natureza e não sei o quê. Tive uma paixão por crocodilos, tive uma paixão por grandes mamíferos africanos, leões, girafas, etc. Depois, a dada altura, comecei a ver os tubarões nos documentários e aquilo começou-me a interessar. Depois, sempre viajei bastante com os meus pais. Fomos ao SeaWorld na Flórida, em Orlando. Sim. Epá, e aí fiquei mesmo completamente apanhado, porque achei, pronto, para além de ver os bichos, ouvi todas as explicações que os guias davam do sistema imunitário deles, que são bichos fantásticos em toda a linha, fisiologicamente, etc. E depois, a martelada final foi quando vi o Tubarão, o filme, o Jaws, que é um filme sublime, já tinha lido o livro do Peter Benchley, Sim. e depois tem o personagem, o cientista, o Mr. Hooper, Sim. que é o tipo de óculos, como eu uso óculos desde que era um feto, e o tipo basicamente era o especialista em tubarões. Eu fiquei doido com aquilo, é este gajo que eu quero ser quando for grande, é o tipo que sabe umas coisas de tubarões. Portanto, foi mesmo, a rota era exatamente aquela, era tornar-me naquele gajo. Eu vi o filme e fiquei com medo de entrar na água durante muito tempo, na praia. Eu entrei o mais depressa possível porque queria ver tubarões. E começou a dizer em casa, aos amigos, na escola, quero um dia trabalhar com tubarões, quero seguir esta área. Qual era a reação das pessoas? Bom, a família apoiava. Os meus pais, tenho os melhores pais do mundo. Não tenho dúvida de que os pais das outras pessoas são fantásticos, mas pronto, os meus são melhores. Mas professores, etc., ok, encolhiam um bocado os ombros, tipo, sim, ok, tudo bem, estuda, trabalha, logo se vê. Os meus colegas, curiosamente, achavam graça e incentivavam-me. Lembro perfeitamente, havia 3, 4 colegas, tipo, este é o gajo que quer os tubarões e não sei o quê e tal. Portanto, aquilo tornou-se ali uma certa piadola, até porque eu estava sempre a desenhar tubarões nos cadernos, nos livros e todo lado, e tipo, este é o maluquinho dos tubarões e tal. Mas havia quase ali uma certa claque para, deixa lá ver se o gajo vai aos tubarões. Portanto, nunca senti, sei lá, tipo, que gozassem, troçassem. Não, nem por isso. Aquilo era assim quase um esforço coletivo. E depois eles começaram a perceber que era mesmo a sério. Sim, exatamente. E até achavam curioso alguém que seguir uma carreira tão original naquela região. Mas é uma prova de que nem sempre se deve dar, a escola nem sempre se deve dar ouvidos às escolas, não é? Estamos a dizer isso. Sim. É curioso porque há muito pouco tempo, há 3 semanas, juntámos a rapaziada toda da minha escola do Cartaxo. Já não via alguns deles há 30 e tal anos. E é giro que muitos deles, mas muitos mesmo, que não tenho contacto por Facebook e essas coisas, primeira coisa, então e os tubarões, pá? Sempre que trabalhaste com os tubarões, sim, olha, isto tem corrido bem. Portanto, o pessoal lembrava-se e achei isso amoroso, para dizer a verdade. Isto que distingue, e já ouvi dizer isso, não é? A questão do sucesso, não é? Não há nenhum segredo, é o trabalho, é o foco. E voltando um bocadinho à outra geração, a estas novas gerações, não é? Não acha que esse foco, estou a falar agora de jovens mais... já no final da juventude, não no final da juventude, mas já no final da adolescência e início da idade adulta, não tem esse foco ou acha que isso não se pode generalizar também? Essa é daquelas perguntas muito difíceis de responder. Vamos lá ver. Muito honestamente, na minha altura, também não havia assim tanta gente quanto isso que tivesse assim uma cena bem definida. Ok, havia
a colega queria Psicologia, um colega meu no 12º ano queria Filosofia, queria ser filósofo, e é filósofo hoje em dia. Portanto, eu diria que a percentagem de malta que ali no 12º ano sabe exatamente o que quer não é muito alta e se calhar nunca foi muito alta. Ok. Seria um estudo interessante, uma tese se calhar curiosa em Sociologia, não sei se será essa a ciência mais adequada, mas era ver quantas pessoas qual é a mudança ao longo do tempo de quantas pessoas é que entram, por exemplo, na primeira escolha que fazem no curso. Sim. Eu concorri a Biologia Marinha só, mais nada. Mas sei que não é muito vulgar. A maior parte das pessoas entram, às vezes, segunda escolha, terceira, quarta. Portanto, seria interessante ver isso ao longo do tempo. Até que ponto é que as pessoas estão a render mais ou menos. O meu palpite, e é só um palpite, é de que essa percentagem deve ser mais ou menos constante ao longo dos tempos. Mais ou menos, ok. Mas aí acho que, puxando um bocadinho, há um trabalho que não está a ser propriamente bem feito, tanto nas escolas como nas famílias. Sim. Porque se não tem encontrado esse foco tão cedo, e ter tido pelo menos o apoio da família, se calhar teria atrasado essa descoberta. Não teria chegado tão rápido onde chegou. Sim. Não teria chegado, se calhar, em determinados momentos, em algo mais... É verdade. Mas aí, honestamente, eu acho que o mérito, e não queria de forma alguma ser presunçoso, o mérito terá sido da minha família, de me apoiar e tal. Se calhar um bocadinho meu, porque, pronto, interessei-me por aquilo, estudei e tal. Eu aí, correndo o risco de estar a dizer um grande disparate, eu diria que, sim, a escola tem de ajudar, deve ajudar, etc. Mas a pressão não tem de estar só em cima da escola. Ou seja, se a coisa falhar, o falhanço não é só da escola. Ou seja, os alunos, a família dos alunos, o grupo que rodeia aqueles alunos, toda a gente tem que fazer a sua parte. Eu acho que às vezes somos muito rápidos a apontar o dedo à escola. Sim. Pois, a escola, os professores, não sei o quê. Mas há uma enorme comunidade à volta dos exatamente. jovens. O miúdo que tem de estudar para os testes e não sei o quê, também tem que fazer a parte dele, não é? Não é só a escola. Fala também disso no livro, que é, neste momento, acho que também há alguma perda de conteúdos, porque nos preocupamos muito em não sobrecarregar os jovens. Pois, exatamente. Não é? Há aí um cartoon que anda a circular, já há muitos anos, hein? Esse cartoon começou a circular ainda no tempo do e-mail. Portanto, antes das redes sociais, quando nós mandávamos piadolas uns aos outros por e-mail, que era assim a ser o último grito, a seguir ao fax, não é? Mas pronto. Mas há assim um cartoon muito giro, que são só 2 quadradinhos. É o quadradinho que se vê pela roupa das pessoas e tal, que é antigamente, que são os pais a conversar com o professor, e o miúdo está ali com um ar envergonhado e não sei o quê, e os pais estão tipo a ralhar com o miúdo, pois o professor diz que tu não estudas, não sei o quê, tens de trabalhar mais e tal. Pronto, esse quadradinho. Depois o outro quadradinho é os pais a conversarem com o professor, o miúdo está com aquela cara tipo e estão a ralhar com o professor, tipo, pois você, não sei o quê, o miúdo é trabalho da escola. E esse cartoon, sendo uma brincadeira, não deixa de traduzir mais ou menos bem o sentimento geral. É que antigamente, se calhar, carregava-se demasiado a responsabilidade nos alunos, agora carrega-se demasiado a responsabilidade nos professores. E é como se as crianças, coitadinhas, falharem, a culpa é do professor. Não, o professor, obviamente, tem a sua cota-parte de responsabilidade em toda a linha. Mas, caraças, o aluno também tem que fazer alguma coisa. E refere-se também nas avaliações, que claro. São dadas muitas por causa do stress, não é? Exatamente. Sim, lá está, eu dou aulas, eu sou um privilegiado, atenção. Eu dou aulas de ensino superior e a finalistas. Pois. Portanto, 3º ano, pessoas agora, já não é? mais focadas, interessadas na área. Aquilo é malta 5 estrelas. Portanto, eu mesmo quando eu tenho a audácia de me queixar, que não me devia queixar, mas quando tenho essa audácia, estou-me a queixar de barriga muito cheia. Por exemplo, eu dou 12 horas de aulas por semana. Depois corri testes, não sei o que e tal. Tenho uma amiga minha de liceu que dá... e tenho 2 turmas. Tenho uma amiga minha que tem 9 turmas. E eu tenho 2 semestres, com 2 testes em cada semestre. Ela tem 3 períodos, com 2 testes e trabalhos de casa e não sei o quê. Eu no outro dia almocei com ela e eu fiquei tipo de boca aberta, tipo, isso é absolutamente notável. Eu sinto que já estou a morrer de trabalho. Eu, com uma carga dessas, aguentava meia semana e ia para casa, não aguentava. Portanto, o trabalho que os professores pré-ensino superior fazem é absolutamente notável. Como é que é possível acompanhar tantos alunos, conhecê-los?
Tal e qual. E chegar a esse ponto é muito complicado. Também para terminar esta conversa ainda, recordei-me de uma coisa que disse sobre o Bolonha, já que está a falar dos 3 anos, não é? Yeah. Eu lembro-me que numa das suas apresentações, e tinha muita piada a dizer que foi o único que ficou contente por isto ter menos tempo para treinar o curso. Sim. Mas agora, ao refletir, acha que eles se calhar perderam tempo que pode ser importante para contactar com as áreas profissionais? Mais outra pergunta difícil. Enfim, vejo vantagens e desvantagens. Bom, como eu escrevi no livro e como disse muitas vezes, portanto, eu entrei para a licenciatura em 90 e ela tinha 5 anos e a meio passou para 4. Eu fiquei radiante. Toda a gente fez greve e não sei o quê e eu, não quero-me ir embora daqui e começar a trabalhar o mais rápido possível. Pronto. Hoje em dia, sinto que, portanto, eu dou aulas a finalistas, estão no 3º ano. Ora, eu lembro perfeitamente, e acho que essa experiência é mais ou menos comum a toda a gente, o primeiro ano é um ano quase perdido. Um tipo é caloiro, está longe de casa dos pais, é copos, é praia, é namorado, não sei o quê. Portanto, o primeiro ano é doideira total. No segundo ano, um tipo começa a ver, ok, se calhar tenho que começar aqui a estudar qualquer coisa e tal. No 3º é quando a pessoa engrena, não é? Quando a pessoa percebe, ok, pronto, é assim que esta treta funciona, as fotocópias estão ali, a melhor cerveja está ali, não sei o quê. Pronto, um tipo tem aquilo dominado. Ora, antigamente ainda tínhamos mais 2 para recuperar, não é? Para ficar com uma média jeitosa e tal. Agora, os tipos, quando começam a entender o que é isto de ensino superior, acaba. É claro, depois a esmagadora maioria deles segue logo para mestrado, acabam por fazer os 5 na mesma, não é? Fazem 3 mais 2. Mas não sei se esta história de Bolonha, de facto, não veio antecipar muito as coisas. E não terá reduzido em alguns casos mais o contacto com o mundo profissional? Porque os últimos 2 anos voltam a ser, o chamar mestrado volta a ser mais... Sem dúvida. Eu entendo, lá está, não sendo adepto de teorias de conspiração, eu entendo a motivação desta história toda e tal. Pronto, o pessoal paga mais propinas e não sei o quê. Eu entendo como é que se chegou a isto. Mas, enfim, pessoas infinitamente mais qualificadas do que eu poderão comentar se foi uma boa ou uma má ideia. Ok. Olhando um bocadinho para o seu percurso, eu vejo aqui, por exemplo, a questão do empreendedorismo. Já criou a Flying Sharks, tinha criado também um negócio digital em torno de lingerie, criou um perfil bastante interessante. Mas aqui o que me chama a atenção é o empreendedorismo e a noção que foi desenvolvendo desde cedo de empreendedorismo. Sim. Isso deveu-se a um contexto familiar e contou a história até do das seu fotocópias. pai e das fotocópias. Sim. Isso foi na escola, depois aquela das negociatas, não é? Sim. E que muita gente não tem esse acesso. De que forma é que é possível levar, ou estaremos nós a levar, por exemplo, esse pensamento de empreendedorismo para as escolas? Tem alguma ideia sobre... Só perguntas difíceis hoje. Vamos ver. Bom, para já, eu não sei se será assim tão vital enchermos a malta de ideias empreendedoras. Ou seja, há sempre uma franja da população, quer profissional, quer estudantil, que tem esse bichinho, não é? Pronto. Também sabemos que os números são terríveis. Ou seja, é tipo na ordem, eu estive numa sessão de lançamento do Smart Ocean, agora mesmo, em Peniche, e um grande empreendedor, o Francisco, falha-me agora o apelido, que está nos Estados Unidos e é investidor hoje em dia. É um tipo que foi da academia para, agora é investidor. E o tipo dizia um número que já todos ouvimos montes de vezes. A esmagadora maioria das startups, em 90% falham nos primeiros 2 anos. Portanto, é preciso ter alguma cautela com esta onda que vemos hoje em dia de embora lá toda a gente ser empreendedor. Vamos com calma. Ser empreendedor é giro e é interessante e tal, mas tenhamos consciência de que a percentagem de falhanço é catastrófica. Portanto, se calhar não é para todos. E essa questão da iniciativa? A iniciativa, por exemplo, que tem na sua vida, quando está a preparar um estágio, os contactos que fez de estágio, não é? Para conseguir os estágios que Sim. Não, exatamente. Isso lá está, isso eu gosto de pensar que ajudo muito os meus alunos. E também não escondo que me surpreende sempre quão
surpreendidos eles ficam com a facilidade do processo. Ou seja, quando eles me perguntam como é que o professor arranjou o estágio nas Bahamas e tal, eu digo-lhes, eu fui para a biblioteca ler. Ler papers, não é? Artigos e tal, sobre tubarões e não sei o quê. Havia muitos que não me interessavam. Trabalho assim de laboratório e tal, sim senhora, super interessante, mas não era para mim. Mas havia o trabalho de campo, andar lá a marcar os bichos, seguir os movimentos, aquilo achei muito giro. Escrevi cartas, a carta era sempre igual, só mudava o cabeçalho. Àqueles investigadores a implorar, a rastejar, a suplicar-lhes por um estágio. Ora, eu tive de estar na fila dos Correios em Faro para comprar selos e envelopes e esperar semanas por respostas. Hoje em dia, os meus amigos podem fazer isso enquanto estão confortavelmente sentados no autocarro e por e-mail. Portanto, é tão simples quanto isso. É ver quem é que há aí pelo mundo que está a fazer coisas interessantes e pedir uma oportunidade a essas pessoas. A probabilidade de levarem um sim à primeira é remota. Mas depois de 10 e-mails, 20 e-mails, 50 e-mails, é quase garantido que alguém há de cair, alguém há de dizer que sim. E essa escola, digamos assim, essa aprendizagem é muito fácil e tenho-a passado aos meus alunos, mas lá está, surpreende-me sempre que quase nenhum deles teve essa ideia. E isso, de facto, é um bocadinho perturbador. Pois, eu também, quando falava de empreendedorismo, falava às vezes não só nessa área, mas também a iniciativa de tomar essas decisões. Sim. Porque, por exemplo, mesmo as universidades e o ensino profissional onde eu trabalho, os estágios, eu fico sempre surpreendido quando me aparece um aluno e diz, professor, eu quero ir para aquela empresa. Boa. E vou-lhes mandar um e-mail, vou entrar em contacto, e só não é um por ano, é um de 2 ou 3 em 3 anos, é que faz isso. E consegue, normalmente consegue. Exatamente. E estágios, quando quero eu a pedir, as empresas não temos disponibilidade e aceitaram essa proposta. Exatamente. Então, falou um bocadinho de meritocracia, que encontrou pessoas fora de Portugal. Sim. Exatamente. Depois, a questão que conta depois no nosso cenário. Mas acha que Portugal ainda está longe de uma cultura assim? De meritocracia, ou tem vindo a evoluir? Tem, definitivamente. Eu diria que estamos cada vez mais assim. Eu hoje em dia tenho a minha empresa, mas também sou funcionário público. Já fui funcionário público antes de ir para o Oceanário, estive no IPIMAR, agora o IPMA. E aquela onda de subir na carreira pelo tempo, não é? Pelo tempo de serviço e não sei o quê, isso sempre me arrepiou, para dizer a verdade. Numa empresa, no setor privado, a pessoa, se for bom, sobe, é promovida, etc. À partida, não é? Sim, se as regras do jogo estiverem bem definidas. Se não for bom, pois terá de dar o lugar a outro. Hoje em dia, em Portugal, pelo menos do que vou vendo à minha volta, eu diria que estamos cada vez mais assim. Sim, há muita história macaca, histórias menos simpáticas, mas também as há nos outros países. Eu tenho a sorte de lidar com malta do mundo inteiro. Não vejo de forma alguma que estejamos pior. Aliás, até ocorrem muitas histórias de terror noutros países, por isso não creio que estejamos pior. Ok. Fico contente em saber isso. Eu também calculo que sim. Muitas vezes é mais a atenção mediática que se dá a certos casos do que depois estar a ser verdadeiramente generalizada. Agora vamos começar a ir um bocadinho para a área profissional, não é? A questão dos tubarões. Eu sei que costuma dizer, mas gostava também de falar um bocadinho sobre isso, não é? Que o homem é muito mais perigoso para os tubarões do que os tubarões. Sim. Mas de longe, enfim. Números assim redondos. Por ano temos cerca de 40 e tal ataques, incidentes com tubarões no mundo inteiro. E desses, para aí 10% são mortais. Ora, lá está. Não querendo ser deselegante, isso, estamos a falar de 4, 5 pessoas por ano, é o número de vítimas mortais nos primeiros minutos da Operação Ano Novo, não é? Sim. Infelizmente. É verdade. Portanto, a nível global, planetário, isto são números irrisórios. Terríveis, naturalmente, mas vestigiais, quer dizer, menos que residuais. O outro lado da moeda. As estimativas são difíceis de fazer, mas o número clássico que se aponta quando se fala sobre isto é de 100 milhões de tubarões por ano. Agora, a maior parte das pessoas não tem noção.
Mas as espécies de grande porte de tubarão, que são 400 e tal espécies de tubarões, 600 e tal espécies de raias. Aqueles tubarões grandes que vemos na televisão, no canal National Geographic, no Odyssey, etc., pronto, passando a publicidade, esses tubarões, a maior parte, têm um sistema reprodutivo muito semelhante a nós, a mamíferos, aos golfinhos, às baleias. Portanto, são animais que atingem a maturação sexual para aí com 15, 16, 17 anos, já com 100 quilos, têm ninhadas de um bicho, às vezes, ou dois, ou uma dúzia. Portanto, não é como um atum que mete 150 milhões de ovos. Sim. Está bem que aquilo tem uma mortalidade catastrófica logo no início. Mas estamos a falar de animais, são peixes que se desenvolveram há 400 e tal milhões de anos, antes dos dinossauros, e que foram os primeiros a ter este tipo de reprodução. Ora, isto é a reprodução para animais que vivem num ambiente estável e que, portanto, não têm grandes ameaças. É claro, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a pesca industrial começou a martelar assim à série, fruto do crescimento da nossa população, que bateu nos 8 mil milhões agora há poucos dias, no dia 15, pronto, isto não dá de todo, não é comportável animais com essas características aguentarem este tipo de pancada. E os tubarões estão a ser mortos, na maior parte dos casos, como vítimas não é, secundárias, porque se caça outras espécies, ou mesmo também... As duas coisas. Vamos ver. Há casos clássicos, por exemplo, a pesca do espadarte. O famoso espadarte, que toda a gente gosta, de um bom bife de espadarte e tal. Sim. Cada vez há menos espadartes. Então, as cotas para o espadarte são muito reduzidas. Então, os barcos vão para o mar para apanhar espadarte. E o alvo, de facto, é o espadarte. Só que, numa linha em que vem em 100 anzóis, vem um espadarte e vem 10 tubarões. O barco faz 1, 2 viagens e a cota do espadarte esgota. Já não dá para apanhar mais espadarte. Pronto, nas viagens a seguir, o tubarão já não é a captura acidental, passou a ser o alvo. Ou seja, é quase irrelevante se o bicho é acidental ou é alvo. São mortos na mesma. Pronto, vai dar ao mesmo. E são números perfeitamente avassaladores. Mesmo. Curiosamente, há dois dias tivemos uma vitória tremenda na conferência CITES, no Panamá. Toda a família Carcharinida, que lá está, é aquele tubarão clássico do póster, não é? Essa família entrou para a convenção CITES. Significa que já não é possível comercializá-los. Portanto, a convenção CITES atua nas fronteiras. Já não podem passar a fronteira sem ter um documento que cada autoridade, cada país prova a dizer que sim senhora pode ou não pode. Vai diminuir bastante. É. E diga uma coisa, indo direto à sustentabilidade, acha que as pessoas estão realmente mais conscientes da problemática da sustentabilidade ou estamos ainda a misturar muitas coisas? Estamos todos mais conscientes, mas ainda há um longuíssimo caminho para percorrer. Longuíssimo. Pá, lá está. Não querendo ser fuleiro, mas tive discussões de murros na mesa com a minha família. São pessoas elucidadas, etc. Sim. Mas nas autárquicas passadas, e atenção que o comentário que vou fazer a seguir é absolutamente apartidário, não tem cor e não vou mencionar nomes nem partidos, mas chocou-me profundamente ver cartazes do género vamos devolver Lisboa aos automobilistas. E eu pensei, em 2021 há malta que não é que acredita, é que sabe que vai ganhar votos com esta mensagem. É verdade, senão não colocava... Ora, aí está. Ora, eu sou um fervoroso defensor das ciclovias, ando com o meu Nicolá na cadeirinha atrás e vamos a todo lado de bicicleta e tal. Também pego no carro de vez em quando. Hoje é um excelente exemplo. Demorei um tempão do caraças para cá chegar, etc. E toda a gente se queixa da ciclovia aqui, da ciclovia da Almirante Reis, que agora é muito mais complicado. Tem de ser mais complicado. As cidades têm de ir na direção de tornar a vida difícil aos carros, como em Londres, por exemplo. É praticamente impossível levar um carro particular para o centro de Londres. A pessoa paga uma taxa absolutamente alucinante. E é nessa direção que a coisa tem de ir. Reduzir os espaços de estacionamento. Tal e qual. Portanto, transportes públicos, trotinetas, bicicletas, etc, 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 veículos elétricos, tudo isso. Tem de se tirar carbono, porque não nos podemos esquecer, andamos há 150 anos, mais coisa, menos coisa, a tirar carbono que esteve milhões de anos parado no chão e a metê-lo na atmosfera, num planeta minúsculo. Portanto, isto tem um impacto absolutamente avassalador. Muita gente ainda
quando se começa esta discussão, ainda há muitos céticos, não é? E tal, a atividade humana é negligenciável. Negligenciável? Então, ainda agora falávamos dos tubarões, sabemos perfeitamente que a maior parte dos estoques de peixe, dos comercialmente mais explorados, lá está, os padartos, os atuns, o bacalhau, a anchova do Peru, etc, etc, etc. Esses bichos levaram porradas na ordem dos 80%, 90% em 50 anos de pesca comercial, industrial, à bruta. E isso foi feito com cerca de 4 milhões de barcos de pesca, mais coisa, menos coisa. Então, se esses barcos de pesca tiveram esse efeito nos oceanos, então vem-me dizer que cerca de 1.500 milhões de motores de combustão em carros, autocarros, aviões, navios, caminhões, etc., fábricas, há 150 anos, a tirarem carbono do chão, a pô-lo lá em cima, não tem efeito absolutamente nenhum. É de doidos. Quer dizer, porque ninguém se atreve a questionar o que fizemos aos oceanos. Ninguém. Quer dizer, não há ninguém suficientemente tonto para questionar o que se fez aos oceanos e a pancada que levaram. Então, como é que alguém não soma 2 mais 2 e vê que, se este pequeno esforço, esta matança nos oceanos fez isto, como é que este esforço avassalador, não sei quantas ordens de magnitude superiores e por muito mais tempo, o triplo do tempo, como é que isso não tem impacto à escala planetária? É preciso ser maluco. Exato. Quase para terminar, diga-me só uma coisa. Se pudesse recomendar uma coisa, algo que todos nós os consumidores finais, o público final, devesse ter mais em atenção, ou pudesse fazer, que está ao seu alcance. É tanta coisa, mas uma. Uma. Pode ser 2, pronto, não há problema. Vamos ver. Bom, é mesmo difícil responder isso, mas vou tentar. Reduzir em tudo. Nós temos de ser menos, temos de ter menos. Nós vivemos neste nosso primeiro mundo, não querendo usar um termo politicamente incorreto ou deselegante. Portanto, nós aqui, Europa, América do Norte, nós vivemos numa opulência obscena. Não é? Porque, quer dizer, basta ver este espaço magnífico em que estamos agora. Não é? Temos o ar climatizado, temos água, vamos ali tomar um duche se quisermos, vamos beber um gin tónico. Portanto, nós temos tudo. Também temos problemas, a crise, a inflação, os empréstimos, não sei o quê. Temos isso tudo mas também. Continuamos com muitas coisas. Mas temos um teto e temos comida na mesa. Quer dizer, qual de nós quando é que foi a última vez que um de nós nesta sala teve fome? Eu não me lembro. Ou se tive foi porque estava a trabalhar e fui preguiçoso para ir fazer maçãs na cozinha. Pronto. Depois, isto é para aí quê? 1/4, 1/3 da população do nosso planeta, mais coisa, menos coisa. O resto, os outros 2/3, os outros 3/4, esses gajos vivem à rasca. Mas à rasca com um F maiúsculo. Quer dizer, estamos a falar de malta que tem que se deslocar para a família não morrer à fome. Eu vi isso na Grécia. Fui buscar umas raias a Istambul, viemos de caminhão, Bulgária, Grécia, ferry para a Itália, e a dada altura a estrada estava parada, mesmo junto à fronteira da Turquia. Eram 40, 50 desgraçados, que pela tonalidade da pele percebia-se, talvez viessem ali da Síria, dessa zona. Homens, mulheres, crianças, uma bebé com um casaquito de malha cor-de-rosa a chorar baba e ranho, aquele choro de desespero total, de não perceber o que é que se passa ali, com polícias a arrastarem a família, literalmente a arrastarem-nos para fora da estrada. Agora imaginem o que é a pessoa chegar a um ponto em que tem de agarrar na família e, metam tudo o que têm dentro de uns sacos e pronto, vamos ver o que é que acontece. Portanto, é assim que grande parte do resto do mundo vive, porque nós vivemos assim. Agora estamos na Black Friday. Quantas televisões e telemóveis e não sei o quê se vão comprar com televisões e telemóveis ainda funcionais lá em casa? Só porque se apanhou um bom preço e temos mais uma polegada de ecrã e não sei o quê. Isso tem de acabar. O conselho seria reduzir. Até porque, lá está, não querendo ser arauto da desgraça, isso vai acabar. Isto bem ou mal, porque não dá. Quer dizer, não dá. Das duas, uma. Ou isto acaba da easy way ou da hard way. Sim. Portanto, o resto do planeta já está a sentir na pele o que aí vem. Nós estamos muito protegidos. Nós estamos aqui nós, Europa, América do Norte, Japão, Austrália, etc. Pronto. Estamos aqui num cantinho de céu. Portanto, por mais furacão e não sei o quê que nós tenhamos, incêndios no verão e não sei o quê,
estamos aqui ainda muito resguardados. Ainda vai levar muito tempo até começarmos a levar paulada mesmo à séria. Mas o resto do planeta já está. Portanto, tem que haver aqui um mínimo de empatia por esses desgraçados que já estão mesmo a levar com isto no lombo. Ok, concordo completamente. Para terminar, pedimos só à equipa do eSchooling que nos enviasse uma pergunta para os nossos convidados, eles vão mandando. Às vezes eu também já fiz esta pergunta a outras pessoas. E pedi-lhe que completasse, voltando agora também aqui à área da educação, a seguinte frase. Quando estudei na escola, não foi pera doce. Lidar com o fã e a fana do Colégio Marcelino Mesquita no Cartacho, que eram professores daqueles à moda antiga, que davam porrada a sério, assim, de verdasca, tipo, anda cá e deixa os óculos na mesa. Portanto, não foi nada pera doce lidar com esses dois malucos. Não. Felizmente já acabou Não. Isso é uma coisa que acho que ninguém tem saudades desses tempos e acho que não fazem falta nenhuma. João, muito obrigado pela disponibilidade, Obrigado, eu. pela simpatia, pelas histórias que partilhou. Aqui há muitas mais histórias que, para quem quiser conhecer, pode procurar o João em podcasts, no livro, e vai descobrir muitas coisas interessantes. Quanto a nós, até ao próximo programa.